Aleluias. Aleluias. Você pode, meu irmão, se alegrar diante dessa verdade. Essa é uma convicção do seu espírito, do seu coração. Nós temos paz com Deus. Éramos inimigos de Deus por causa do pecado, mas por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Por Jesus Cristo podemos estar diante do Senhor. Por causa de Jesus Cristo, podemos desfrutar do propósito eterno, de estarmos diante da sua presença. Aleluias. Feche seus olhos, meu irmão. Senhor Jesus, aleluias. Obrigado, meu Pai, por tudo, Jesus. Obrigado, Pai, porque em Ti, Senhor, nós podemos, ó Pai, estar diante da Tua presença. Obrigado, Jesus, porque por meio da cruz, nós temos paz com Deus. Nós podemos desfrutar, Pai, de tudo aquilo a qual o Senhor estabeleceu desde a eternidade, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor continue, ó Pai, a ter a primazia, Senhor, deste lugar. Que o Senhor continue, ó Pai, a conduzir no Senhor, como o Senhor tem feito desde o início desse ajuntamento, a qual o Senhor tem conduzido, ó Pai, de uma forma espetacular. Que o Senhor continue a ter total liberdade, Espírito Santo, no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro a Ti, Pai, e clamo a Ti, Senhor, que o Senhor venha sobre nós com o Teu Espírito de sabedoria e de revelação. Que o Espírito de entendimento, ó Pai, venha tirar as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos, ó Pai, corresponder com aquilo que o Senhor estabeleceu para nós como igreja do Senhor. Papai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, estamos diante do Senhor com o coração submisso a Ti, Pai. Entregamos a Ti, Senhor, tudo, ó Pai, nos rendemos a Ti, Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos. Papai querido, que o Senhor venha nos conduzir, Pai, de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, meu irmão, a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. E já abra sua Bíblia comigo lá na carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Irmão do céu, mas eu estou chique esse microfone, viu, pastor? Falei para o Douglas, ele está lá no microfone, eu falei, só vai me explicar agora o que eu faço com a minha mão direita agora. Tem que segurar aqui no povo, ficar segurando. Glória a Deus. Meu irmão, eu quero meditar com você um pouquinho, ser bem objetivo e direto diante daquilo que o Senhor quer tratar conosco hoje, como igreja do Senhor. Se você está ligadinho aí com o trono do Senhor, você vai perceber que o Espírito Santo, desde o início desse culto, Ele tem nos ministrado diante daquilo que o Senhor quer comunicar conosco essa noite. O Senhor, Jesus é lindo, meus irmãos. Não cansa de, a cada dia, sabe, de certa forma, extrapolar aquilo que a gente, expectativas que a gente gera nele. E desde o início do culto, por meio da abertura do culto, por meio da ministração das meninas que aqui tiveram ministrando louvor, por meio da palavra de meditação, você vai perceber o trilho que o Espírito Santo já vem conduzindo diante da palavra que Ele quer nos fundamentar essa noite. Porque essa noite eu quero falar com você, com o seu coração, sobre um fundamento. Um fundamento da igreja, um fundamento que nos conduz como igreja do Senhor. E esse fundamento é o sacerdócio universal de todos os santos. O apóstolo Pedro, lá na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, ele vai ser muito direto em relação a esse fundamento. E ele diz assim: portanto, abandone toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso.
Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Mais uma vez, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pula um pouquinho lá no versículo 9, ele vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui é uma palavra muito direta do apóstolo Pedro, e isso deixa de uma forma muito clara acerca de quem nós como igreja somos. Aqui Pedro está direcionando essa palavra à igreja, aos irmãos que fundamentavam a igreja da época, que faziam parte da igreja daquela época, que estavam dispersos pela Ásia na época. Irmãos que por conta da perseguição já tinham entregado a sua vida a Jesus, mas por conta da perseguição eles estavam dispersos, e Pedro vai direcionar essa igreja a fim de fundamentar esses irmãos, de fortalecer a fé desses irmãos e de trazer a eles um entendimento de como igreja, quem eles são no Senhor. Então aqui Pedro é muito direto em trazer uma revelação acerca da igreja, da identidade da igreja. Então, uma identidade de nós como igreja: nós somos sacerdotes. Repita comigo: nós somos sacerdotes. E esse é um fundamento da igreja, o sacerdócio universal. Durante muito tempo, a igreja ela se perdeu no fundamento, principalmente quando nós vamos estudar eclesiologia. Eclesiologia é um ponto da teologia que estuda justamente a história da igreja. Eclésia significa assembleia, ou podemos traduzir também como igreja, ajuntamento. Então, um dos fundamentos do estudo da história da igreja, principalmente a igreja pós-reforma, foi justamente reestabelecer aquilo que a igreja havia perdido, que era o fundamento do sacerdócio universal de todos os santos. Todos nós, como filhos de Deus, fomos feitos sacerdotes por Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo veio como unigênito Filho de Deus, e por meio do único Filho, agora ele inaugura uma família na terra, e por meio de Jesus Cristo, unigênito, nos tornamos filhos, amém? Então Jesus Cristo, de unigênito, ele se torna o primeiro, o primogênito de muitos irmãos, amém? Então, por meio de Jesus Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Nós somos inseridos na família de Deus. O autor de Hebreus vai trazer a revelação plena de Jesus como sumo sacerdote. Jesus, então, ele é o sumo sacerdote. Jesus, ele vem e faz o sacrifício perfeito. Então, por um único sacrifício, agora todos os pecados da humanidade é justificado diante de Deus. Então, Jesus, como sumo sacerdote, que ministra ao Senhor e ministra aos outros, agora, por meio de Jesus, nós também somos feitos sacerdotes. Amém? Então, esse é um fundamento. Porém, durante muito tempo, a igreja, ela houve um entendimento que o sacerdócio ele era recluso. Então, durante muito tempo, após a igreja primitiva, principalmente a igreja dos primeiros séculos, quando a igreja ela se torna uma igreja universal e ela se funde com o Estado, então ali há um entendimento diante dos líderes que estavam ali na época, de segregar, aonde estabelecia ali então o alto clero, pessoas que eram consideradas homens espirituais, que poderiam então ministrar ao Senhor e direcionar palavras do Senhor aos leigos, que era o restante do povo e da igreja. Então tinha-se o clero, que era considerado os homens espirituais, que ali eram o Papa, os padres, as pessoas que estavam ali nos monastérios, que eram o clero. Quando a gente vê aqueles filmes medievais, isso é muito nítido de a gente perceber.
Porém, naquela época, esse povo era considerado povo espiritual. Só eles tinham capacidade, então, de discernir as Escrituras. Naquela época, ninguém tinha acesso às Escrituras, somente o clero. Então, o resto da assembleia, o resto da igreja, eram considerados de leigos, pessoas que não tinham capacidade, então, de discernir e entender as Escrituras. Vocês estão comigo? E esse é um dos motivos que mexe no coração, então, de Lutero, levantado pelo Senhor, ao ler essa passagem de Pedro, e quando ele vê muito claro aqui Pedro direcionando a igreja, dizendo: vocês são sacerdotes, vocês são um sacerdócio de todos os santos. E ao ele se debruçar, direcionado pelo Espírito Santo acerca das Escrituras, ele percebe que desde o início, o propósito eterno de Deus era de estabelecer um relacionamento pessoal com os seus filhos. Não de estabelecer mediadores que iriam mediar essa relação. Vocês estão comigo? E aí ele vai ver desde o início até o fim, e entendendo que ali nós nos encontrávamos no meio da história, ele vai perceber que essa é a vontade de Deus. Abram comigo as suas Bíblias, lá em Êxodo 19, no capítulo 5, versículo 6. Nós vamos ver aqui a vontade do Senhor expressa a Moisés, antes de estabelecer a lei no Monte Sinai. O Senhor vai trazer uma palavra direcionada a Moisés. E isso diz respeito lá no início da história dos judeus, ali da aliança do Senhor com o povo. E então o Senhor vai dizer a Moisés, dizendo: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes e uma nação santa, são essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então a vontade do Senhor, mesmo antes de estabelecer a lei, era de fazer do seu povo um reino de sacerdotes. Não é um reino com sacerdotes, mas um reino formado de sacerdotes, de pessoas que teriam acesso à presença do Senhor, que iriam ministrar ao Senhor e ministrar aos santos uns aos outros. Essa sempre foi a vontade e o desejo do Senhor. Vamos lá para o final. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Aleluia. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aleluia. Esse é o nosso Jesus. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama e nos libertou pelo seu sangue dos nossos pecados. Para qual propósito? Para qual fundamento? E nos constituiu. Eu posso trocar esse nos para nos constituir. Amém? Reino e sacerdotes para Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo o sempre. Amém? Apocalipse capítulo 5, versículo 9. João está diante da visão do trono da glória de Deus, e é o que ele diz: e cantavam o cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ó nós aí, irmãos. Aleluia. E para o nosso Deus os constituísses. Reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse é o propósito de Deus para a sua igreja. E aqui nós vimos o propósito de Deus lá no início, e nós vimos o propósito de Deus se concretizando lá em Apocalipse no fim das coisas. Porém, Pedro, direcionado pelo Espírito Santo, agora na era da graça, na era da igreja, ele vai olhar para a igreja e vai dizer: vocês são pedras vivas. Vocês fazem parte dessa edificação que, por meio de Cristo, Ele está gerando. Vocês não são um material inanimado, vocês são pedras vivas.
E vocês estão edificando uma casa espiritual. Vocês fazem parte dessa edificação, fundamentado na pedra que vive, na pedra angular que é Cristo Jesus. Mas vocês são pedras vivas. E vocês fazem parte dessa edificação, para que vocês sejam reis e sacerdotes. Então o propósito do sacerdócio, irmão, é para todos os santos. O propósito de, como sacerdote, que foi apresentado ali na lei, na figura do sacerdote, a partir da vida de Arão, a linhagem dos sumos sacerdotes, e a partir da vida da família de Levi, que foi o povo separado por Deus para ministrar ao Senhor, ministrar diante da presença do Senhor. E ali o Senhor deixou formas, como que eles deveriam ministrar ao Senhor e ministrar aos outros. Porém, nós vemos que a vontade do Senhor era de que nós, todos nós, fôssemos sacerdotes. E aí você me pergunta, tá bom, Henrique, mas o que é ser sacerdote? E sacerdote, ele está fundamentado principalmente no primeiro e maior mandamento: amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, e amará o próximo como a ti mesmo. Esse é o fundamento do sacerdócio. Ministrar ao Senhor, estar diante do Senhor, ministrar ao Senhor e ministrar aos outros. Como parte da igreja, nós temos então ministrar ao Senhor, ministrar aos santos e ministrar ao mundo. Todos nós somos chamados como sacerdotes. Então, primeiro ponto, ministrar a Deus. Por meio de Cristo, o véu foi rasgado, temos livre acesso ao Pai e somos chamados a ministrar ao Senhor. A cada um de nós estar diante do Senhor. Vocês estão pegando o link que o Espírito Santo vinha falando conosco desde o início desse culto? Todos nós somos chamados a nos relacionarmos com Deus. E isso, irmãos, não é uma opção. Nós, como igreja, como filhos de Deus, não é uma opção nós ministrarmos ao Senhor, mas é um chamado. Essa é a nossa identidade. Você é filho de Deus e você é sacerdote de Deus. É isso que te define. A sua identidade como cristão é ser sacerdote. Você não pode terceirizar o seu relacionamento com Deus. E muito menos você não pode se firmar em um mediador. Porque nós vemos que essa é a vontade do Senhor para nós. E nós vemos que o Senhor, lá no início, lá em Êxodo 19, o Senhor traz essa palavra ao povo. E dizendo, eu quero que vocês sejam para mim uma nação exclusiva. E Deus manda um direcionamento para Moisés e fala, Moisés, santifica o povo, que eu vou descer e eu mesmo vou falar com o povo. O desejo de Deus nunca foi estabelecer o Moisés como uma figura, como ali um semideus, para intermediar com o povo. Mas a vontade de Deus sempre foi de se relacionar diretamente com o povo. Porém, abra comigo lá em Êxodo 20. Olha o que o povo vai dizer. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 18, uma passagem muito conhecida, mas que vem direcionar nós acerca do nosso sacerdócio, que diz, todo o povo presenciou trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe, disseram a Moisés, fale-nos você e ouviremos, porém não falem Deus conosco para que não morramos. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante deles, a fim de que não pequem. E o povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então, diante da vinda do Senhor, o povo, eles olham para a manifestação da presença de Deus no monte. E então o povo, eles mudam de ideia. E eles olham para Moisés e falam, não, Moisés, não fale Deus conosco, fale você conosco para que não morramos. Agora o interessante é o seguinte, irmãos, porque
para ser sacerdote diante de Deus, nós temos que morrer. E você vê que o povo, por um instinto de sobrevivência, a partir da natureza caída, eles não querem morrer. E é interessante que eles olham para Moisés e falam: Moisés, fale você conosco para que nós não morramos. Ou seja, Moisés, se tiver que morrer, morre só você. Sim ou não? Moisés, é o seguinte, vai lá, morre você, e fala você conosco. Então, diante da gente transferir o sacerdócio, é muito mais fácil. Porque quando eu transfiro o meu sacerdócio a alguém, eu me limito de morrer. Eu abro mão de sacrificar a minha vida diante da presença do Senhor. Eu não preciso me santificar. Eu não preciso alinhar a minha vida com aquilo que Deus espera para me poder estar diante dele ministrando ao Senhor. Então é mais fácil, porque eu terceirizo isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, por um senso de preservação e comodismo, ainda estamos como o povo de Israel, estamos atrás de intermediadores. Fale você com Deus, para que eu não precise morrer, para que eu não precise abrir mão da minha vida, da minha vontade, para que eu não precise sacrificar o meu ego, para que eu não precise sacrificar a minha vontade. Vocês estão comigo? E diante disso, irmãos, nós fazemos festas, cultuamos ao Senhor diante de ídolos. Olha o que o povo, lá em Êxodo, no capítulo 32, essa mesma sequência de histórias. Depois, se tiver, você lê o capítulo 19 até o final de Êxodo. Mas leia com um coração aberto, que o Senhor vai ministrar ao seu coração. Mas olha lá o que Êxodo 32 diz: e o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhes disse: levanta para nós deuses. Deuses que o quê, irmãos? Que vão adiante de nós. Pois quanto Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Olha esse detalhe, irmão. Eu acredito que você já tenha ouvido esse versículo e lido esse versículo diversas vezes. Mas abra o seu espírito para entender o que o Senhor quer revelar ao seu coração. Não me ouça só com a sua razão, mas peça para que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Porque aqui o povo não fez um ídolo aqui trocando Deus. Mas aqui aquele bezerro simbolizava Moisés. Porque ele fala, aquele homem que nos tirou do Egito, foi Moisés que tirou o povo do Egito, irmãos. Moisés foi apenas um pincel na mão do pintor. Moisés foi apenas um instrumento de quem? Do Senhor, Yahvé, do Eu Sou. Não foi Moisés que tirou o povo do Egito. Mas quando o povo pede para que faça um bezerro, fala, faça para nós os deuses que vão adiante de nós. Porque aquele homem, Moisés, que é quem intermedia com Deus, ele está demorando demais. E nós precisamos cultuar, nós precisamos fazer festas, nós precisamos celebrar. Então eu preciso de alguém que seja esse intermediador a Deus, para me poder cultuar, para me poder fazer festa, para me poder celebrar ao Senhor. E então Arão responde, tirem as argolas e o ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e suas filhas e tragam a mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-a das mãos deles, deu a eles. E ele trabalhou com o ouro e com o buril e fez deles um bezerro de metal fundido. Então disse, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou o altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação. Olha o que Arão falou. Amanhã haverá festa ao bezerro? Aos deuses? Não. A Yahvé, ao Senhor. Então, diante daquele bezerro de ouro, Arão, no seu coração, ele tinha um intento, a motivação de adorar a Deus, mas sabendo que o povo era obstinado de coração e que o povo precisava de um intermediador palpável para poder adorar a Deus, Arão, então, vai e constrói aquele bezerro, mas isso demonstra a motivação do coração de Arão, e é por isso que Deus não mata Arão e não tira dele o sacerdócio, porque diante da revelação do Senhor, ele fala, se vocês querem um intermediador, eu fiz para vocês, é esse bezerro palpável, só que a festa vai ser para o Senhor.
Vocês estão entendendo, irmãos? E essa palavra Senhor é Iavé. É uma palavra que só era destinada diretamente ao Deus. Adonai, que durante a Bíblia algumas vezes também falam relacionado a Deus, mas só há uma palavra que possa descrever a Deus. E aqui, até uma forma incrível, o pastor já nos ensinou que é como se fosse fôlego de vida. Que é aquela palavra que é só feita por vogal. Quando Arão diz, terá festa ao Senhor, ele está falando, vai ser a festa ao bezerro. Eu fiz o intermediador, só que o motivo foi para adorar Iavé. É por isso que Deus não mata Arão. Vocês estão entendendo, irmãos? É por não conhecermos a Deus que precisamos de intermediadores, ídolos. Irmãos, e diante disso é com muito temor no coração, porque muitas vezes, homens dons, mulheres dons, que são instrumentos por Deus para a edificação da igreja, não por eles, muitas vezes, mas por nós, a nossa imaturidade, nós idolatramos homens em detrimento ao Senhor. E responsabilizamos, trocamos a responsabilidade para que esses homens, que são instrumentos de Deus para a edificação da igreja, eles sejam os nossos intermediadores. Mas o Senhor nos chama a ministrar o Senhor, porque ministrar o Senhor, irmãos, é oferecer. O problema é que muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como igreja, só com o sentimento de receber. Irmãos, e receba isso no seu espírito, senão você vai ficar com raiva de mim. Mas diante daquilo que o Senhor comunicou ao meu espírito, não tem como eu não falar isso para a igreja. Porque nós não estamos edificando igreja para homens, nós estamos edificando uma igreja para o Senhor. Uma igreja de sacerdotes. Uma igreja de homens e mulheres que vão ministrar ao Senhor e ministrar uns aos outros e ministrar ao mundo. Nós não podemos viver igreja, irmãos, como consumidores. Durante muito tempo, a gente bateu em cima do humanismo, da onde o homem tiraram o Cristo do centro, e então o homem, o ego humano, estava no centro das coisas. E pela misericórdia e graça do Senhor, o Senhor levou uma igreja fiel às Escrituras a bater contra isso. E agora, o Senhor tem trago à luz que outra coisa muito mais sutil tem entrado dentro da nossa comunidade como igreja, irmãos, que é o consumismo. Que é nós vimos para o culto só para consumir, só para passar, só para receber. Vocês estão entendendo? E o Senhor fala para você essa noite, meu irmão, você é pedra viva dessa edificação. Você é parte fundamental do corpo, meu irmão. O Senhor, Ele te chamou para ser um sacerdote. O Senhor te chamou para ser essa pedra viva que vai edificar a casa dEle. O Senhor decidiu, pela sua soberania, se mover nessa terra por meio de mim e de você, homens e mulheres fracas, mas que estão rendidos diante do sumo sacerdote que é Cristo, e por meio de Cristo agora podemos sacerdotar ao Senhor e sacerdotar uns aos outros. Vocês estão comigo? Irmãos, e é diante desse entendimento que nós compreendemos que ministrar ao Senhor é oferecer. É oferecer ao Senhor. É isso que lá no texto base, o apóstolo Pedro disse para serem sacerdotes santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Nós não vamos agora mais oferecer ao Senhor morte de bezerros, não. Mas nós vamos oferecer sacrifício espirituais agradável. E que sacrifício espiritual agradável é esse? Eu e você. Nada agrada mais ao Senhor do que oferecermos o nosso coração em humilhação e humildade diante do Senhor. Amém? É por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus 13:15, vai dizer, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando você louva a Deus, meu irmão, quando você adora a Deus, você está oferecendo sacrifícios agradáveis ao Senhor. Você está ministrando ao Senhor. Quando você levanta sua mão, quando você bendiz o nome santo do Senhor, você está oferecendo sacrifício ao Senhor.
Quando você abre mão da sua vontade, do seu desejo, você está sacrificando ao Senhor. Olha lá que o Romanos 12, capítulo 1 vai dizer: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que nós temos que oferecer? É o nosso corpo vivo. E é incrível porque para haver sacrifício já tinha que ter morte, sim ou não? E aqui parece uma contradição, porque ele vai dizer: vocês oferecem o seu corpo como sacrifício vivo. Ou seja, aqui não está falando de uma morte literal, mas é a morte do eu. É a morte da velha natureza. É a humilhação diante do Senhor. É a submissão diante da presença do Senhor. É a minha vida plenamente submetida ao senhorio de Cristo. É aquilo que foi dito aqui essa noite. Aleluia, Isaías 66. Um coração, um espírito contrito, humilhado diante do Senhor. Olha o que o salmista, no Salmo 141, 2 vai dizer: suba a tua presença, minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferta vespertina ao Senhor. Meu irmão, quando você ora a Deus, você está ministrando ao Senhor. A Bíblia vai dizer que diante do trono da graça do Senhor existem seres que estão recebendo as suas orações como censo, como o sacerdote que entrava diante dos santos, do Santíssimo, do Santo dos Santos, e ali então queimava incenso ao Senhor. Assim são as nossas orações. Então, quando nós nos relacionamos com o Senhor por meio da oração, nós estamos ministrando ao Senhor. Nós estamos queimando incenso. Que as minhas mãos sejam como ofertas. Aleluias. Quando você levanta suas mãos, irmãos, você está dizendo para o Senhor: Senhor, estou rendido. E isso é como uma oferta ao Senhor. Vocês estão entendendo? Então nós somos chamados a ministrar ao Senhor. E o segundo ponto, ministrar aos santos. Como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais. Irmãos, nós fazemos parte dessa edificação. Nós fazemos parte desse corpo. Nós fazemos parte dessa família. Nós temos responsabilidades. E o dever de edificar é mútuo da igreja. Você é essa pedra nessa edificação, amém? Estamos sendo edificados corpo, amém? Fazemos parte desse corpo que o Senhor está edificando. Então, a edificação da igreja é feita pela igreja. Vocês estão entendendo? É por isso que todos nós temos virtudes e defeitos. A vez que o pastor Salih comentou isso daqui, isso mexeu comigo, irmãos. Todos nós, irmãos, temos uma medida de graça. Todos nós recebemos uma revelação do Senhor Jesus. É por isso que nenhum homem, na sua singularidade, ele tem uma revelação plena de Deus. Mas quando esses homens se unem, e aquele pedaço de Cristo que está sendo formado em mim se une com o pedaço de Cristo que está sendo formado em você, que se une com o pedaço de Cristo está formado no outro, ali então Cristo é revelado ao mundo. Todos nós temos uma medida de graça, irmão, de Deus. E esse irmão que está do seu lado, ele precisa da sua medida de graça. Todos nós temos defeitos e virtudes. Somos homens caídos. E a minha virtude é para suprir o seu defeito. E a sua virtude é para suprir o meu defeito. E quando estamos juntos, então somos edificados essa casa espiritual, submetendo a vida uns aos outros, orando pelos outros, intercedendo um pelos outros. Não esperando que alguém venha interceder por mim, mas entendendo que eu faço parte desse corpo e que o Senhor conta com a minha responsabilidade de edificar o corpo de Cristo. Vocês estão comigo, irmãos? É por isso que nós somos chamados como igreja a orar um pelos outros, a confessar os pecados uns aos outros para sermos curados, a submeter o nosso coração e a nossa vida uns aos outros, a perdoar uns aos outros para sermos perdoados. Ou seja, a edificação do corpo de Cristo é no coletivo, aonde eu entendo minha posição primária de sacerdote diante de Deus, eu ministro ao Senhor, e agora a partir do que eu ministro ao Senhor, eu ministro aos santos, eu ministro aos meus irmãos. É por isso, irmãos, que nós temos que ter a liberdade de ministrarmos uns aos outros. Meu irmão,
Meu irmão, se o Senhor, Ele trouxe algo no seu coração para você compartilhar com algum irmão, faça. Se o Senhor te impeliu você a orar por alguém, ore. Ah, Henrique, mas eu nunca senti nada. Mas ore então por esse irmão que está do seu lado. Irmão, submeta a sua vida ao irmão. Mas irmão, eu não tenho nenhum ministério, eu não tenho chamado. Meu irmão, você é sacerdote. Aleluia. Você é sacerdote do Senhor. Você é sacerdote, o Senhor tem uma medida de graça do Senhor sobre a sua vida. Tem pessoas que estão convivendo com você todos os dias e que precisam da medida de graça do Senhor que está sobre a sua vida. Você é sacerdote, meu irmão. Você é sacerdote onde o Senhor tem te plantado. Você é sacerdote. O problema é que, de novo, a mentalidade do consumismo nos levou a viver uma igreja onde a gente vê pouco o fluir do Senhor no nosso meio, porque estamos todos com a mesma mentalidade só de receber. E não estamos disponíveis ao Senhor com a mentalidade de dar, de oferecer, de ministrar a vida do meu irmão. É por isso, irmão, preste atenção com isso no seu coração, que eu vou ler lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Paulo aqui, ele está trazendo uma instrução à igreja. Paulo aqui está trazendo uma instrução à igreja que estava se reunindo, e Paulo vem trazer ordem diante daquilo. E Paulo vai dizer: o que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem? Escute isso. Um tem um salmo, o outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, ainda o outro faz a interpretação, que tudo seja para um objetivo, para um propósito, que tudo seja feito para o quê? Mas o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele não está querendo tirar a liberdade dos irmãos, ele está trazendo um ensino para ter ordem de essência. Porém, o que Paulo vai dizer? Ei, quando vocês, quando o outro, quando este, quando aquele, o que Paulo está querendo dizer? Todos vocês têm a contribuir na edificação da igreja. Porque o propósito de quando os irmãos ministram uns aos outros, aqui ele está dizendo, irmãos, que tudo seja feito para a edificação. A igreja não é edificada somente pelo presbitério, não é edificada somente pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos líderes de grupo. A igreja é edificada pelo corpo de Cristo. Eu lendo o livro, isso trouxe muita clareza ao meu coração. Se eu não me engano, o nome do livro é O Lugar Mais Seguro da Terra, de Larry Crabb. Ele traz justamente o entendimento sobre a comunidade espiritual, sobre a igreja a partir da igreja de Cristo. E ali ele traz o sentido e fala sobre os homens dons, homens que Deus levanta, pastores, apóstolos, profetas. E ali ele traz uma ilustração muito, muito legal, interessante. Ele trouxe a ilustração como se fosse um time de futebol, da onde esses homens, esses ministros que carregam o encargo do Senhor, eles são como treinadores, como equipe de treinadores. Quem está ali dentro do campo é a igreja. É o corpo de Cristo que está jogando a partida. E quem é que está assistindo esse espetáculo? É o mundo. O problema é que muitas vezes a igreja ela quer estar sentada assistindo os pastores e os ministros e os que têm encargo jogando. Enquanto isso o mundo está lá do lado de fora. E a gente está dentro de uma bolha. E o mundo está lá do lado de fora, nem está sabendo o que está acontecendo, nós estamos influenciando nem o mundo. Vocês estão entendendo? Então, diante do encargo na igreja de Cristo, um apóstolo, ele serve para tornar uma igreja apostólica, o profeta para tornar uma igreja profética, o evangelista para fazer acender no coração da igreja o entendimento de que eles são evangelistas. O pastor, para além do cuidado, despertar no coração da igreja que eles têm que apacentar uns aos outros. Vocês estão entendendo, irmãos? Glória a Jesus. E para finalizar, o terceiro ponto é de ministrar ao mundo. Então, uma vez que somos chamados como sacerdotes para ministrar ao Senhor, ministrar uns aos outros nessa edificação, o terceiro ponto é ministrar ao mundo. E é por isso que ele vai dizer lá no texto básico que nós lemos, versículo 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. De quem é o propósito de proclamar as virtudes, irmãos? Daquele que nos tirou. A quem é dado a responsabilidade de proclamar as virtudes de Jesus Cristo?
A quem? A igreja do Senhor. O ID é para toda a igreja, irmãos. Todos nós temos responsabilidade diante do Senhor de proclamar, de testemunhar, de falar, de viver, sabe? Para o mundo que está nos vendo, para o mundo que está olhando a nós como aqueles que dizem professar a fé em Cristo. É por isso que diante do mundo, nós temos que ser essa carta viva, essa carta que está sendo escrita pelo Espírito Santo, aonde eu, entendendo a minha posição em Cristo de ministrar ao Senhor, aonde nós iremos viver uma igreja madura, queremos ministrar uns aos outros. E a partir disso, então, é uma igreja que cumprirá plenamente o seu propósito de evangelizar o mundo, de testemunhar para o mundo. Se coloque de pé, meu irmão. Aleluias. 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 É por isso que 1 Pedro capítulo 2, irmãos, versículo 11, ele vai dizer: amados, peço a vocês que como peregrinos forasteiros, escute isso, amados, peço a vocês que como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerras contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aleluias. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus e tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé e temam a Deus e honrem ao Rei. Uma vida coerente com o Evangelho. Ela vai testemunhar diante do mundo. Ela vai silenciar os malfeitores. Ela vai silenciar a injustiça diante de atos de justiça dos santos. Nós somos chamados, irmãos, a este lugar de verdadeiramente vivermos igreja, de verdadeiramente submetermos o nosso coração ao Senhor, de verdadeiramente entrarmos nesse lugar de sacerdotes, de ministrarmos a Deus diante da Tua presença, de ministrarmos ao Senhor diante desse caminho que já foi aberto por Jesus Cristo, de estarmos diante da Tua face ministrando ao Senhor. Você é sacerdote, meu irmão. Você é sacerdote. Não terceirize o seu relacionamento com Deus. Não terceirize o lugar pelo qual o Senhor te chamou. Ei, você é filho. Ei, você é sacerdote. E a partir desse lugar, irmão, que você estiver ministrando ao Senhor, Ele então vai te encher para que você possa ministrar aos seus irmãos. Para que diante de um abraço, o irmão sinta um toque lá na alma do próprio Senhor o tocando. Que diante de um silêncio seu, na disposição de ouvir o seu irmão, aquele tempo que você vai dedicar a ele, ele sinta como se fosse a maior prova de amor que ele possa receber, por meio do Espírito. Só pelo fato de você dispor o seu tempo para ouvir o seu irmão, você está ministrando ao seu irmão. Aleluias. Que diante das necessidades dos nossos irmãos, nós não venhamos fechar o coração, mas entender que a igreja é edificada por mim e por você. Nós somos essas pedras vivas, a qual o Senhor está edificando. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Sabe qual é a diferença de pedra e tijolo?
Tijolo é formatado. Tijolo é tudo igualzinho ao outro. Tijolo tem forma. Tijolo tem tamanho exato. Tijolo não tem atrito, irmão. Você fazer um muro de tijolo é fácil. Agora experimenta fazer um muro de pedra, pastor. Meu amigo, imagino, que eu nunca fiz, mas imagino, você teve que fazer muro de pedra. Aqui tem uma pedra grande, daqui a pouco você tem que encaixar uma pedra pequenininha aqui embaixo. E essa pedra que é grande, ela só permanece aqui se uma pequenininha estiver encaixando aqui embaixo. E pedra com pedra dá o quê, irmão? Atrito. E sabe por quê? Esse atrito é o que sustenta essas pedras juntas e unidas. Meu irmão, não existe igreja perfeita, sabe por quê? Porque você está aqui. Porque eu estou aqui. É por isso que igreja é um lugar feito por pessoas. Pessoas falhas, pessoas que vão falhar. É por isso que você não pode estabelecer a sua expectativa em pessoas. Não pode estabelecer a sua expectativa em coisas. Você tem que estabelecer a sua expectativa em Jesus Cristo. Aleluias! E uma vez que estamos nele, ele é essa pedra angular. E a partir disso ele vai gerando no nosso coração esse entendimento. E então nós, como pedras vivas, nos edificando uns aos outros. Aleluias! Isso é graça do Senhor no meio da sua igreja, irmãos. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Aleluias. Ah, Jesus maravilhoso. Ah, Espírito Santo de Deus. Ah, Pai. O Senhor é santo e digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Pai. Se estamos aqui, Senhor, é com um propósito, Pai, de edificar uma casa para o Senhor. De edificar um lugar onde o Senhor venha habitar, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nos conduza, Senhor, adiante desse entendimento, Senhor. Papai querido, em nome de Jesus, que esse fundamento, Pai, venha a ser realidade em nós. Papai querido, que nós possamos entender, Senhor, que nós somos chamados a este lugar de sacerdócio, de estar diante do Senhor, dia após dia, dia após dia, e de estarmos, Senhor, submetidos aos outros, Pai, da onde o Senhor venha nos conduzir nessa grande edificação, que é a Tua igreja. Em nome de Jesus, Espírito Santo, derrama a Tua graça sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Papai querido, em nome de Jesus, aqueça o espírito e o coração dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, que eles venham ter uma experiência real com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, toca-os, Espírito Santo. Aquece o coração, Espírito Santo, para que eles não venham, Pai, de certa forma quererem reter, mas que eles venham entregar tudo ao Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos edifique como a sua igreja santa, como a sua igreja imaculada, a qual o Senhor irá vir buscar, Pai. Papai querido, que nós venhamos, Pai, estar firmado, Senhor, naquilo que o Senhor estabeleceu. Não estamos edificando Babilônia, mas estamos edificando uma Jerusalém espiritual para o Senhor. Ah, Jesus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Jesus. Tem pessoas aqui essa noite que estão buscando resposta do Senhor. E você já tem, inclusive, esperado em pessoas que o Senhor use para falar com você. Mas o Senhor te chama, está te chamando desde o início do culto, a você ir para o lugar secreto, a você abrir a sua porta e entrar no lugar secreto, porque você é um sacerdote e Deus vai falar diretamente com você. A oração não é só o meio pelo qual você recebe coisas de Deus, guarde isso no seu coração, mas é o principal lugar da onde Deus, Ele requer de nós aquilo que Ele espera. Então busque no Senhor, ore ao Senhor, tire tempo com Ele na palavra, e Ele quer levar você a discernir a voz dEle.
E você tem esperado, não é pouco tempo não, irmãos. Tem gente aqui que está esperando o tempo do Senhor há algum tempo. E às vezes você já se questionou de irmãos que receberam palavras proféticas perto de você, e você falou, mas por que Deus não fala comigo? Porque o Senhor está querendo te levar a um lugar de maturidade. Não que Ele não vá usar o seu irmão para falar com você, mas Ele vai usar o seu irmão para confirmar aquilo que Ele disse para você no seu lugar secreto. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Jesus. Ó Pai querido, que nós possamos desfrutar da Tua graça, do Teu amor, mediante o manifestar da comunhão do Espírito. Papai querido, em nome de Jesus, Papai querido, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a vida dos meus irmãos, e que hoje, Pai, seja um divisor de águas, Papai querido, no entendimento de que eles são sacerdotes, e que a partir de hoje, Pai, eles decidam sacerdotar diante do Senhor, e que o Senhor se revele a eles, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abra os olhos espirituais, Papai querido, que o Senhor abra os ouvidos espirituais, e que eles possam ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, Pai. Que os meus irmãos tenham uma semana abençoada na Tua presença, que eles possam, Pai, ministrar ao mundo por meio da vida deles, entendendo que o lugar que eles estão é onde o Senhor colocou para eles ministrarem ao mundo. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua graça, o Teu amor, o Teu agir e o Teu querer, Pai, esteja sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. E aqueles, Pai, que estão necessitados de uma resposta, que o Senhor fale, Pai, fale como aquele vento calmo e suave que o Senhor diz a Elias quando ele estava dentro daquela caverna. Papai querido, Elias que estava pedindo a morte, que estava querendo morrer por não entender e não ver acerca do futuro. Papai querido, ele esperava, Pai, que o Senhor viesse por meio de fogo, por meio de trovões, mas o Senhor veio numa voz suave por meio de um vento. Que o Senhor faça os seus filhos discernirem, ó Pai, a Tua voz esses dias. Papai querido, em nome de Jesus, e que o Senhor venha nos conduzir a edificarmos uma igreja santa, uma igreja madura diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Dê uma salva de palmas, Jesus.